Irmãos, eu quero ministrar uma palavra no teu coração hoje que está queimando dentro de mim. O tema é a identidade que vem do céu. Eu acredito muito que o Senhor, Ele tem planos para a nossa vida, mesmo antes da gente nascer. Como Jeremias um dia, ele declarou que o Senhor tinha separado a vida dele como profeta, ainda quando ele estava no ventre da sua mãe. Eu creio que o Senhor, Ele tem planos para a gente, Ele tem propósitos para nós. Existe uma identidade do céu sobre a nossa vida, e nós precisamos reconhecer o que o Senhor tem para cada um de nós. E nós sabemos que para um o Senhor escolhe para algo, e outros o Senhor escolhe para outra coisa. Mas não existe dúvida nenhuma que para todos o Senhor tem um plano. Olha para alguém perto de você e diga: o Senhor tem um plano para a tua vida. Você não está aqui por acaso, não. Deus vai falar o teu coração, eu não tenho dúvida disso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. A tua presença é muito importante para a nossa vida, Senhor. Não há sentido nós estarmos aqui se o teu Espírito não falar conosco, não houver entendimento da tua parte. Nós não queremos, meu Deus, sair daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui tocados, renovados, entendendo tudo que o Senhor tem para a gente. Por isso, meu Deus, fale conosco de uma maneira especial, como o Senhor sempre faz. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Quero ler um texto com você, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 57, diz assim: ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Você pode dar um glória a Deus mesmo que você não entenda? Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. É importante nós entendermos que o nascimento de João Batista, ele é um milagre do céu. Isabel, ela já muito avançada de idade, estéril, não podia ter filhos. E um dia o Senhor visita ela e diz que ela teria um filho. E Zacarias, um sacerdote, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, um cara de oração, um cara fiel no seu turno, um cara que honrava os seus compromissos, um cara que amava a Deus. O texto diz que ele duvidou, ele não acreditou naquilo que o Senhor anunciara, e por isso ele fica mudo. Deus deixa ele mudo em todo o período dela engravidar, a gestação.
E ainda o menino nasce com 8 dias para ser circuncidado, ele ainda estava mudo. Uma coisa eu aprendo, que tem coisas que Deus vai falar para a gente, que se a gente não calar a boca, a gente mata o que Deus plantou dentro de nós. Tem coisas que é tão irreal aquilo que você está vivendo, mas Deus te mostra, Deus fala da vontade dEle para a tua vida, e a nossa própria boca tem o efeito de matar o que Deus tem. Você já viu alguma situação assim? Você recebe uma palavra poderosa, mas a tua visão de incredulidade, a tua visão de falta de fé, no momento ela é tão grande que você começa a conversar sobre, você fala assim, não parece fazer sentido, parece não ter lógica. Você sai do culto, Deus fala o teu coração, Deus ministra na tua vida, dá uma direção nova, você sente o Espírito Santo, algo mexe com você, você sai daqui balançado, você fala, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? E você recebe uma palavra, e de repente na segunda-feira você abre a boca e começa a falar, não sei se faz sentido. Eu lembro de um dos primeiros cultos, quando eu comecei a me converter, eu lembro que a palavra veio que o Senhor seria um Senhor de provisão. Eu me recordo daquela palavra, e me recordo dela, não pela provisão, mas pelo que aconteceu no outro dia. Eu ainda um jovem de 16 para 17 anos, e saio do culto pegando fogo. No outro dia, quem tinha telefone com conta aí? Gente, não me deixa sozinho nessa não, vocês estão me fazendo parecer que eu sou mais velho que todo mundo aqui. Quem tinha telefone com conta, levanta a mão, dá um glória a Deus, para mim não me sentir sozinho, vai. Tem mais gente aí, eu tenho certeza. E na segunda-feira corta o telefone de casa e corta a água de casa. E aí eu falo assim, meu Deus, mas como assim? O Senhor não é um Deus de provisão? E no outro dia começa a dar tudo errado. E a gente começa a questionar na nossa imaturidade, fala, não tem sentido aquilo que foi pregado. Ou a gente questiona assim, aquilo não foi para mim, foi para outra pessoa. E às vezes a gente tem o poder de matar a palavra que vai crescer dentro da gente pela realidade atual. Zacarias, quando olha a esposa de idade, ele de idade, a esposa estéril, ele olha e fala assim, não tem sentido. Mas eu quero dizer para você que talvez está chegando um tempo na tua vida de você fechar a tua boca, de você trancar a boca e deixar dentro de você ganhar força a palavra que Deus tem plantado. Porque eu creio que Deus tem plantado em corações aqui, que está prestes a viver um tempo novo, uma estação nova, algo novo do céu. Deus tem colocado dentro de você, que o Senhor tem preparado coisas grandes, mas você precisa deixar isso crescer. E se for necessário, meu irmão, feche a sua boca, feche ela, medite no que Deus fala, alimente o que Deus fala através da oração, porque a nossa oração, ela nada mais é do que uma ferramenta poderosa para cultivar as palavras que a gente recebe. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu quero ensinar algo para você. Quando você receber uma palavra, seja ministrada, seja através de uma leitura bíblica, quando Deus fala fortemente no teu coração e não fazer sentido, pega essa palavra, entra no teu quarto, dobra o seu joelho, começa a meditar sobre essa palavra em oração, começa a falar em você e Deus no secreto, fala, Senhor, o Senhor disse para mim que daria solução para esse problema, os meus olhos não enxergam, a minha visão não é possível de ver, mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer se for preciso. Eu quero dizer para você, porque quando você entra no secreto e alimenta a palavra que você recebeu, aquilo que de repente não tinha vida passa a começar a ganhar vida dentro de você. Aquilo começa a queimar. Eu não sei você, meu irmão, mas quantas vezes palavras que eu recebi não fazia sentido, mas no secreto
aquilo começava a ganhar força dentro da gente. E o Senhor sabe as suas maneiras de trabalhar, e tranca a boca de Zacarias. E o que acontece? A mulher engravida. Ali Deus começa a cumprir a palavra, e o neném nasce. Quando ele nasce, uma coisa que era de costume da época era dar nome ao filho, principalmente ao primogênito, da linhagem do pai. Então, você já viu aqui a história do cego Bartimeu, filho de Timeu. Então era normalmente dado ao filho homem o nome que desse sucessão à genealogia. Então, quando a criança vai ser circuncidada e apresentada, a vizinhança, os amigos, os parentes, reúne tudo em volta e começa a falar assim: o nome da criança vai ser Zacarias. Tem que pôr o nome no bebê de Zacarias, porque é o nome do... Me ajuda a pregar. Os vizinhos, os amigos, todo mundo rodeia, e chega em Isabel, fala o quê? O nome tem que ser Zacarias, porque é o nome do... Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar hoje aqui, porque vai fazer sentido demais o tema dessa noite. Deus tem uma identidade do céu preparado para a gente, mas a gente vai ter que lutar contra algumas vozes para que a identidade do céu se estabeleça na terra. A primeira coisa, a primeira voz, é as vozes espirituais. Nós sabemos que nós estamos, como Pedro diz, que o inimigo anda em nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Se tem uma maneira onde o inimigo fala, é na nossa mente. Quantas vozes nós temos que silenciar? Quantas vozes que brotam na nossa cabeça para te confrontar, para atacar na sua cara sobre o seu passado, sobre as suas feridas, sobre as suas dores. Quantas vozes que a gente tem que lutar aqui dentro. Irmãos, existe uma guerra interna na nossa cabeça, que eu não sei você, tem períodos da nossa vida que ela é muito mais forte. São gatilhos que são liberados, lembranças, traumas, problemas que a gente viveu, e que essas vozes interiores, seja da nossa alma, ou seja de um princípio espiritual, a gente luta contra essas vozes. Só que nós precisamos aprender a identificar quando essa voz está falando muito forte no nosso coração. A gente precisa ter discernimento e compreender que quando essa voz está falando muito forte dentro da gente, a gente tem o poder de rebatê-la. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim: meu irmão, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor há e virtude existe, nisto pensais. Eu tenho poder e você tem poder de escolher o que você pensa. Você não precisa ser escravo dos pensamentos que brotam. Você não precisa ser escravo das mentiras de Satanás que vem brotando dia a dia no seu coração e na sua cabeça, para desviar você do foco, para enfraquecer a sua fé, para mexer com você. Bate no teu peito e fala assim: eu tenho poder de escolher o que eu penso. Porque quando a Bíblia diz nisto pensais, é porque existe o direito de escolha. Nós podemos escolher o que pensamos. Você não precisa abraçar pensamentos destrutivos e conviver com eles.
Você não precisa. Talvez tem pensamentos que estão te destruindo. Eu não sei, meu irmão, mas eu sinto no meu coração que alguém precisa ouvir essa voz. Eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui que estão sofrendo silenciosamente, numa guerra silenciosa. E não está sendo fácil, está sendo períodos de medo e de dúvida. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: você tem o poder de escolher o que pensa. Você não é escravo desses pensamentos destrutivos. Você não é escravo disso. Porque, irmãos, eu não sei se você já viveu alguma fase da sua vida assim, onde alguns pensamentos martelam. É uma pressão muito grande, parece que você vai endoidar. Mas Deus hoje está dizendo que Ele tem poder sobre a tua vida para desfazer todas as obras das trevas, e a lucidez e a força do Espírito reinar sobre a tua vida. Outra voz que nós precisamos aprender a lutar são as vozes externas das pessoas. E aqui eu preciso abrir um parênteses dentro do texto. Existiu uma cultura e uma lógica. A lógica é: coloque o nome de Zacarias. A cultura pede: coloque o nome do pai. Mas se a direção de Deus é João, a cultura e a lógica, ela tem que cair por terra. Sabe, queridos, às vezes a gente vai ser pressionado por pessoas, por cultura, pelas pessoas que nos rodeiam. Quanta gente está te pressionando, sabe, para você ser quem você já não quer ser mais. Quantas amizades que te impulsionam para você continuar vivendo uma vida que não é para você mais. Quantas vozes vêm buzinar na sua cabeça para mexer na sua identidade, aquilo que Deus tem para você. O tema central dessa mensagem, meu querido, é quando as vozes que nos rodeiam, elas vêm tocar na identidade que Cristo tem para a gente. Eu sinto que o Senhor quer falar hoje com a gente de uma maneira muito clara, porque você já entendeu que Deus tem algo para ti, só que as vozes que te rodeiam estão tirando você do centro da vontade de Deus. O seu nome não é Zacarias, o seu nome é João. Eu preciso repetir isso. Tem alguém vivo aqui nesse lugar, cheio do Espírito Santo? Eu preciso repetir isso. O seu nome não é Zacarias, o seu nome é João. Isso significa uma coisa, meu querido: as pessoas vão querer que você viva conforme a realidade delas, conforme a cultura delas, mas você não é como elas. Você foi selado pela identidade do céu. O seu nome na lógica poderia ser Zacarias, mas o céu disse que o seu nome é João, significa agraciado por Deus. O que Deus tem para ti é diferente do que os homens têm para você. Enquanto nós quisermos caminhar conforme as pessoas que nos rodeiam, nós nunca vamos viver a centralidade da vontade de Deus. Vou dizer algo para você. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que desagradar pessoas para viver o que Deus quer. Você sabe por que muita gente não se entrega de verdade? Porque está muito preocupado com o que os outros estão dizendo. Mas a minha família é tão religiosa. A minha família tem uma tradição, pastor, religiosa. E se eu me entregar, eu vou ter um problema com a minha família. Outros viram e dizem assim: olha, eu comecei a me entregar para Jesus, eu comecei a ter uma experiência com Deus, Ele começou a falar comigo, eu senti Ele me chamando para algo mais.
Mas na hora que eles ficaram sabendo, eu estou tendo que ouvir tanta coisa, aguentar tanta coisa. Que me dizem que eu não sou capaz. Você vai ter que lutar contra essas vozes. Você vai ter que lutar contra tudo isso. Você vai ter que batalhar. Porque, irmãos, essas pessoas que estão em volta não ouviram a mesma voz que você ouviu. Eles não ouviram a mesma voz que você ouviu. Eles não tiveram a experiência que você teve. Você vai ter que desagradar pessoas para fazer a vontade de Deus. Enquanto você tiver aquele coração assim, ai, mas vão ficar chateados, o que vão falar de mim, o que vai acontecer comigo? Você não vai viver o que Deus tem para ti. Eu sinto que o Senhor está falando em corações de gente hoje aqui, que ainda não mergulhou 100%, que ainda não se entregou 100%. Você sabe que Deus tem chamado, você sabe que Deus tem propósito, você sabe que Deus tem coisa grande, mas você ainda está nessa luta. Posso desagradar pessoas, e o que eles vão dizer de mim? Não. O Senhor está dizendo hoje aqui que chegou a hora de você entender que o seu nome não é Zacarias, o seu nome é João. Chegou a hora de você entender que o que Ele tem para ti é muito maior do que você tem vivido. Você vai perceber que coisas vão destravar quando você decidir. Você vai perceber que o céu vai se abrir e sinais vão acontecer quando você decidir. O Senhor está falando hoje aqui sobre decisão. Decisão, decida. Esse texto ele é tão poderoso, sabe por quê? O povo vai em Isabel, fala assim, mas é Zacarias. Ela fala, não, o nome dele é João. O povo não ficou satisfeito com a resposta de Isabel. As pessoas ficaram indignadas com a resposta de Isabel, e foram em Zacarias e falaram, Zacarias, nós falamos para sua esposa Isabel que o nome da criança tem que ser o mesmo que o seu. E o que você acha disso? Então peraí, se a mulher falou uma coisa meio fora da lógica, vamos ver o que o homem fala. Tenho certeza que ele vai dar assim, razão para a gente. Ele fala assim, me dá uma taubinha. Ele ainda não podia falar, lembra? Ele ainda estava mudo, lembra? Então ele pega uma tábua e ele escreve, o seu nome será João. E ele mostra para todo mundo, ele fala, o seu nome será João. Ele não caiu na pressão de todos, ele não caiu na pressão da cultura, mas ele ali estava decidido a viver e a cumprir aquilo que Deus tinha falado para eles. Então ele se posiciona, e quando ali Zacarias se posiciona, algo acontece. Ele começa a falar de novo da glória a Deus, aleluia, exaltar o nome do Senhor. Ele começa a falar, e todos olham e ficam admirados, porque significa algo, que o nosso posicionamento vai destravar coisas sobrenaturais. Ali haveria confirmação que o Senhor estava nesse negócio, porque se uma voz que estava em volta poderia apontar o dedo e falar, eles estão malucos, mas naquele momento a voz dele começa a sair para fora, como testificação aos olhos de todos, que o Senhor estava naquele negócio. Eu quero dizer para você, meu querido, chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você se decidir, chegou a hora de você se lançar, chegou a hora de parar, ter o coração decidido. Meu Deus, o que vai ser de mim? Sabe o que vai ser de você? Você vai viver coisas
extraordinárias da parte de Deus, no momento que você se decidir. A decisão, ela é importante para a nossa vida. Quando a gente decide passar nas águas, é uma decisão importante. Quando a gente decide ir para o encontro, é uma decisão importante. Quando a gente decide, ser batizado com o Espírito Santo, é uma decisão importante. Quando a gente decide se separar das impurezas do mundo e se lançar para Jesus, é uma decisão importante. Eu quero dizer para você que o Senhor está nos convidando hoje a subir o nível, a tomar decisões para você ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo que o Senhor tem te convidado? Qual que é o próximo passo que Deus tem falado contigo? Na minha caminhada com Jesus, eu aprendi sempre uma coisa: que sempre existe o próximo passo. Tem alguém vivo nesse lugar que o Senhor já está falando ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Sempre existe o próximo passo. Vira para alguém e fala assim: sempre tem o próximo passo. Sempre tem um próximo passo. Você deu um passo, Jesus fala assim: dê mais um, porque eu tenho algo maior. E você vai dar mais um passo. Sabe, meu irmão, chega uma hora que talvez a gente trava, porque a gente sente: será que está indo rápido demais? Será que as coisas estão acontecendo numa velocidade que eu não esperava? Será que as coisas realmente é isso mesmo? Porque eu não estou entendendo muita coisa. E tem hora que a gente não é chamado para entender, a gente é chamado para crer. A gente não é chamado para decifrar as coisas de Deus, a gente é chamado para viver as coisas de Deus. Então, quando a gente decide viver aquilo que Deus quer e está decidido em dar um próximo passo, a gente começa a viver coisas que a gente jamais viveria. Um dia o Senhor chega para Zacarias e fala: eu vou te dar um filho. E ele precisou ficar quieto, calado, e ali ele começou a dar um passo. Então, já que o Senhor falou e eu estou mudo, eu vou falar o que tem que fazer, eu vou fazer o que tem que fazer. E ele foi fazer o que tem que ser feito. Ele foi para a casa dele, deitar com a mulher dele. Ele foi dar o próximo passo. Deus agiu. Ele foi dar o próximo passo, apresentar ao Senhor. Quando ele foi confrontado pela realidade, ele deu o próximo passo e disse: sim, o nome dele é João. É isso, não é a vontade de vocês, não é a nossa cultura que vai prevalecer sobre a minha casa, mas o que vai prevalecer sobre a minha casa é a palavra que nós recebemos do Senhor. E naquele momento ele dá mais um passo, e quando ele dá mais um passo, a boca dele se abre e a voz volta. Eu quero dizer, se você estiver decidido a dar passos na direção daquilo que Deus falou, você vai ver muita coisa sendo destravada nos próximos dias. Você crê nisso? Tem coisa que não foi destravada porque você não deu o próximo passo. Tem coisa que não foi destravada porque faltou coragem, faltou decisão. Mas se você decidir, meu irmão, se prepara. Se prepara, toca no ombro de alguém e fala: se prepara, porque você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Se prepara, apenas se prepara, dê o próximo passo. Vai, dê o próximo passo, porque você vai viver coisas da parte de Deus que talvez você jamais viveria, ou jamais imaginaria viver.